vamos falar sobre fair value gap situacionais ainda, porque como eu disse, desde que a gente começou esse projeto, isso aí é um mundo, cara. Isso é um mundo, tem um mundo aqui dentro. E, logicamente, o que a gente está fazendo aqui é apresentar esse mundo a quem não conhece. Né? Pensa que fair value gap é só aquele espaçozinho que você tem ali entre uma vela e outra, e que é isso aí que vai mudar a sua vida e tornar você profitable. Sendo que se você não encaixa a leitura de preço correlacionado ao entendimento da ação algorítmica ou da ação dos market makers, dealers, arquitetos do mercado, como você queira chamar, e também a questão do tempo, nada disso não importa, que você aprendeu o que é um fair value gap. Então é preciso encaixar a ideia do fair value gap em um contexto, em uma narrativa, em um bias, para você poder saber o que vai fazer com eles. E é isso que eu estou apresentando aqui para vocês, beleza? A gente está indo para a nossa terceira aula disso. E eu estava conversando com um colega Fernando, aqui da comunidade, e surgiu um tema interessante. Eu tenho sobre a opinião do que é ser trader. Tá? O que é ser trader? Cade, trader é o cara que negocia. É um cara que negocia. Trader é um negociante. Tá, é uma resposta verdadeira. Uma resposta correta. Mas eu não quero falar nesse sentido. Eu tô querendo falar no sentido que, na minha opinião, o cara que é trader é o cara que é trader, o cara da price action, o cara da análise técnica, é o cara que ele tem o papel de saber ler preço. Se você não sabe, cara, ler preço, não adianta você vir com essas conversas, de macro, quarterly, o cara é 4. Não adianta você saber isso. Se você não sabe ler preço. Preço é importante. Saber ler preço é importante. Aí você pode enquadrar o preço agora numa perspectiva de tempo. Aí o tempo passa a ser interessante. Porque o tempo é o que vai trazer a volatilidade para o preço. O tempo é o que vai trazer a querência, que é a palavra que o colega ali gostou. É o que vai trazer a vontade, o interesse, aquele tesão do preço andar. Ele vem com base no tempo. Por quê? Geralmente o tempo está encaixado em alguma coisa interessante. Por exemplo, a abertura de mercado, fechamento de um mercado. Por exemplo, o Silver Bullet. A ideia do Silver Bullet é pegar o fechamento do mercado de Londres. Logo, se quem tiver que fazer alguma coisa, vai fazer essa movimentação nesses horários das 10 às 11 da manhã. Das 10 às 11 da manhã de Nova York, que lá em Londres já vai estar encerrando o mercado. Aí você tem das 2 às 3, né, que já está ali perto de encerrar também o mercado o mercado americano. Você tem 9h30, que é o horário de abertura. Você tem 8h30, que é quando acontecem as notícias mais relevantes. As notícias relevantes costumam acontecer 8h30. Então, tempo, ele vem para trazer volatilidade. Se você não sabe ler preço, não adianta você ter a visão de tempo. E aí, mais se aprofundando mais ainda, eu tenho um certo preconceito para o cara que vira para mim e fala: eu sou um trader de reversão. Ou eu só faço determinada coisa. Eu só opero dessa forma. Cara, seguinte, se você é um cara que ele segue um padrão de setup, você está fadado ao fracasso. Como é, Cade? É exatamente isso que eu estou lhe dizendo. Tem o quê? Comecei em 2017, finalzinho de 2017, estamos em 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vou fazer 9 anos no mercado, né? Desde que eu comecei até agora. Vou fazer 9 anos. E todos os caras que ele operava setup mecanicamente, de forma mecânica, até conseguia fazer algum dinheirinho no mercado. E aí depois ele começava a perder. Por quê? O mercado ele tem seus ciclos, o mercado ele tem suas fases. Vai ter momentos que é bom para o cara que opera consolidação,
O cara que opera consolidação, que opera range, ele vai se sair bem em determinado momento, mas vai ter hora que o mercado vai entrar em tendência. Então esse cara já vai perder dinheiro. O cara que opera tendência vai ter hora que o mercado vai estar em consolidação. Aí vai perder dinheiro. O outro gosta de pegar retração, mas aí o que é que acontece? Gosta de pegar retração, mas você está tendo um dia ou dias de muita força, né, de tendência. Você vai tomar stop. Tem o cara que só quer pegar reversão. E aí, meu amigo, taca o tempo todo. Então, operar de forma dinâmica, o cara que me vira para mim diz que é trader e ele só opera um tipo de coisa, tá fadado ao fracasso. E por isso você vê um bocado de vendedor de curso. Por que você vê um bocado de vendedor de curso nesse sentido? Porque o cara até fez algum dinheirinho, teve alguma coisa e aproveitou daquilo ali e fez seu nome, né? Fez seu marketing. E em cima disso ele lança os seus cursos, suas mentorias e muitas vezes até para de operar e vive apenas nessa ideia de produzir conteúdo. Mas desde que o conteúdo seja relevante, não tem nenhum problema com isso. O ruim é quando acontece do cara tá ensinando besteira pro pessoal. Aí é chato, né? Porque aí você tá sendo mau caráter. Mas beleza. Então eu quero deixar uma coisa bem clara, que o que eu estou trazendo para vocês aqui não é um setup, não. Eu estou trazendo conhecimento. E esse conhecimento você vai tentar agregar na sua vida. Você vê se agrega a você. Porque você pode aplicar esse conhecimento em diversas formas. Então, na minha opinião, você tem que saber operar em todas as fases do preço. Em todas as fases. E quais são as fases do preço? Você tem que saber operar quando o mercado está em fase de expansão, quando o mercado está em fase de retração, quando o mercado está em fase de reversão e quando o mercado está em fase de consolidação ou acumulação, como você queira chamar, consolidação. Você tem que saber fazer isso aqui. Tem que saber. Aí sim você é trader, porque se você consegue entender as fases do preço, você consegue ler preço. Então você aí se torna um trader de verdade. Fora isso, você está simplesmente se enganando. Porque basta o mercado mudar de fase, mudar de ciclo, mudar de comportamento, que você vai se dar mal. Tá? Então, não leva como um setup. Leva todo o conhecimento que eu estou passando aqui. São princípios, são conhecimentos para você aplicar nas diversas fases do preço. Beleza? É para você aprender a ler o preço mais um pouquinho. E sempre isso ir estudando. Vou fazer aí quase 9 anos de mercado e estudo ainda. Para poder aprimorar cada vez mais e conseguir fazer isso aí, sem vergonha nenhuma. Eu opero todos os dias com alguns alunos. Hoje mesmo foi uma delícia a sala. Todo mundo fez dinheiro. Foi incrível. Porque eles acabam ficando independentes. Não é sala de cal, mas todo mundo tem ali uma base de conhecimento. Todo mundo pegou essa mesma operação. Daqui a pouco tá falando, só foi essa mesma operação que nós pegamos aqui. Então, essa mesma operação que nós pegamos aqui, eu ainda fui além, peguei em 2, mas não quis andar muito, então eu saí do SP500. E esse aqui eu podia ter deixado cair mais um pouquinho, mas eu já tinha entrado, já tinha batido a minha meta do dia, não precisava de mais. Né? Eu tinha também ter deixado cair mais um pouco. E aqui foi engraçado, porque foi assim. Aí um falou, eu já vendi, viu? Aí o outro, eu já vendi também. Eu falei, eu também já vendi. Então todo mundo vendeu junto. E não teve cal. Isso é interessante. Sem cal. Mas todo mundo lê na mesma movimentação, sabendo o que está fazendo. Porque aprenderam a ler preço. Então, pessoal, dito isso, bora iniciar aqui agora fazer uma continuação do que a gente estava fazendo sobre fair value gaps situacionais. E aí, novamente, nós dividimos esses fair value gaps situacionais em... Só um momentinho aqui, cadê? Dividimos esses fair value gaps situacionais em 2 tipos. Dividimos ele em fair value gaps situacionais de momento e de manipulação.
Manipulação. O de momento, nós temos o Fair Value Gap. E aí você sabe que o Fair Value Gap é aquele Fair Value Gap, pode ser Breakaway Gap, pode ser um Fair Value Gap real, não importa. Ou pode um Breakaway Gap ou um Fair Value Gap real, não importa. O Fair Value Gap indica momento. E o outro é o Opposite Gap. Que a gente vai... Ele faz mais sentido depois que você entende o Fair Value Gap de manipulação. Depois que você entende os outros de manipulação. E quais são o que nós temos de manipulação? Nós temos... aqui tem outro, né? Já estava me passando. Tem o Overlap Gap. Então, vou botar esse aqui, porque esse já foi falado. Vou botar esse aqui. E o de manipulação, nós temos o Mitigated Gap. Mitigated Gap. E um Manipulation Gap. Manipulation Gap. Nós chegamos a falar que o Mitigated Gap ele se divide em dois tipos. Ele se divide naquele Fair Value Gap que já foi oferecido o valor justo. Então, é um Fair Value Gap que deixa eu botar aqui. Já foi oferecido valor justo, ou seja, ele já foi mitigado, logo ele não tem mais valor algum. E o outro que eu deixei para falar, que eu vou falar hoje, que para mim foi o mais difícil de eu entender, foi o que eu mais tive dificuldade para aprender, mas eu aprendi e consegui já capitalizar em cima desse conhecimento, é quando ocorre a quebra de expectativa. É quando ocorre a quebra da expectativa. E o Manipulation Gap, a gente tratou dele na aula passada. Também nós dividimos em dois. Nós temos o Manipulation Gap tanto de continuação, que esse é o meu preferido. E nós também temos esse outro Manipulation Gap, que é o de reversão. Que está dentro da minha teoria. Está englobado dentro da minha teoria. Que teoria é essa, Cádio? Eu venho desenvolvendo dentro com o pessoal lá, com os alunos, a minha teoria, que na verdade não tem nada de meu, apenas o rearranjo, o arranjo do conhecimento de vários outros gigantes, né, que existem aí. Eu vou procurando estudar e aprender com eles, e aí vou organizando o melhor que cada um faz na minha cabeça de uma forma que faz sentido. Então essa é a minha teoria, baseado, logicamente, em outros pensadores e outros traders. Tá? Qual é o nome da sua teoria, Kátia? Se chama Attack Move Theory. É o que nós todos estamos aplicando lá agora. Essa ideia do Attack Move Theory. A ideia do Attack Move Theory é basicamente de que o preço ele é dividido em dois momentos. O preço ele é dividido em dois momentos. No stage, acho que é assim que escreve, stage. Acho que é com um G só. Stage phase e o impulse phase. Impulse phase. O preço é dividido nesses dois momentos. E o que é que nós temos no stage phase? No stage phase nós temos o movimento de acumulação, eu vou botar consolidação, a retração e a manipulação. É isso que nós temos no stage phase. Aí vai acontecer o ataque, na verdade, a manipulação está aqui dentro. A manipulação vai estar aqui dentro. E aí nós passamos para a fase agora de expansão. Expansão até onde, Cádio? Até o DOL. Até o DOL. O que é o DOL? Draw of Liquidity, ou seja, o imã do preço, aquilo que atrai o preço. E o que é que atrai o preço? Nós temos duas coisas que atraem o preço: liquidez
e lacunas. São as duas coisas que atraem o preço. A gente falou isso lá na nossa primeira aula. Tá? O Manipulation Gap, ele está aqui dentro. O de reversão está aqui dentro da nossa... Está aqui dentro. O Manipulation Gap, na verdade, os dois está aqui dentro da teoria do Attack Move. Depois, em algum momento no futuro, eu posso trazer isso aqui aplicado para ficar claro mais ainda como isso é efetivo. Como é efetivo essa ideia. Mas vamos lá. Nós já tratamos disso aqui. Alguém tem alguma dúvida que queira perguntar sobre o Manipulation Gap? Alguém aplicou isso durante aí a semana que a gente passou? Carolina. Alguém conseguiu aplicar a ideia de que o Manipulation Gap de continuação se eu entendo que estamos numa tendência de alta, tem sentido ocorrer um Fair Value Gap numa perna de retração? Não. Não tem sentido. Não tem sentido acontecer. Logo, eu vou acreditar que esse Fair Value Gap é um Fair Value Gap de manipulação. Então, no momento que ele é desrespeitado, eu utilizo ele para nossa entrada. Eu utilizo ele como gatilho de entrada. Ah, Cade, posso entender então o Manipulation Gap como o IFVG? Pode. Mas tem todo encaixe sempre, é aquele que eu estava falando no início. Por isso que eu comecei falando sobre isso. A ideia do IFVG, o IFVG é um Fair Value Gap que falhou. Pronto. Isso, se você transformar no setup, você vai se dar muito mal. Muito mal. Você vai tomar muito stop. Por quê? Não é o setup do IFVG. É você saber ler todo o contexto, narrativa e bias que isso está inserido. Pegou a visão? É sobre isso aí. Por isso que tem que saber ler todo esse contexto. Pronto. Então, e aí me responda, o Fernando, o Fly. Alguém tem dúvida sobre a parte da manipulação? Ficou claro? O tom? Beleza, então. Então, vamos lá. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre o Mitigated Gap da quebra de expectativa. Bom, para começar a explicar isso aqui, quando eu aprendi isso, eu fiquei, porra, caralho, que difícil, eu não tô conseguindo compreender. Até que sempre o que eu aprendo, eu venho testar no gráfico, eu percebi o que o cara estava querendo me explicar. Eu entendi o que ele estava querendo me dizer. E aí eu elaborei um mantra. Então eu vou começar a ensinar esse Mitigated Gap, que é a quebra da expectativa, a partir desse mantra. Eu já falei o que é o mantra. Mantra é a forma como eu trago para poder ensinar coisas difíceis, complexas, e trazer para o aluno, trazer para a pessoa com quem eu estou ali auxiliando, uma forma de você tomar uma decisão bem simples, com um pensamento simples, né? Tipo, o mercado, ele só faz duas coisas. Ou ele está oferecendo valor justo, ou ele está indo capturar liquidez. Se o valor justo já foi oferecido, então o que é que ele está indo fazer para dentro do Fair Value Gap? Buscar liquidez. Olha como é que fica fácil o se então, se então. Então, elaborei esses mantras para tornar mais fácil a tomada de decisão. E esse é bem mais fácil também. Ele diz o seguinte: se o mercado não faz o que se espera, ele vai fazer o contrário. Assinado, CAD. Se o mercado não faz o que se espera, ele vai fazer o contrário. Bom, isso tem tudo a ver com a ideia da quebra da expectativa. Por quê? Vamos supor, a gente está analisando aqui no HTF, certo? E que nós estamos aqui assim, ó. Estamos aqui assim. Acho que aconteceu isso ontem. Foi algum dia desse da semana que aconteceu isso aí. Ó. A gente tá vindo. Na hora de passar aqui, tá aqui, ou tá acumulado e tal, e o preço sai, né? Sei lá.
Invente a história, o contexto que você quiser. Tá? O preço sai. E só que quando ele sai, ele faz uma vela gigante. Ele faz uma vela com vontade, com querência, né? Aquela vela mesmo, não. Agora o negócio vai embora. E aí, o que é que você espera que aconteça? Pô, você vê o displacement acontecendo, você vê o deslocamento do preço e tal. Você espera que aconteça o quê? Opa, ele aqui, então o preço ele vai acelerar, vai formar um fair value gap, né? Vai formar um fair value gap, vai ter alguma coisinha aqui que vai acontecer. Daqui a pouco, não acontece nada disso. O que vem acontecer é uma vela da grandona do mesmo jeito caindo, quebrando todos os PD arrays que estão dentro dessa vela aqui. Ou seja, está havendo o quê? Está havendo uma quebra de expectativa. E quando há essa quebra da expectativa, você tem que imaginar que, opa, o mercado então ele não quer subir agora. Então o que é que ele quer? Ele quer vir buscar a liquidez ou está vindo buscar o DOL mais abaixo e ele só vai subir depois que ele capturar esse DOL abaixo. Qual deles, Cad? Eu não sei. Mas eu sei que ele vai vir buscar. Então, o que eu começo a procurar é oportunidades de venda dentro desse candle aqui. Quando o mercado ele faz aquele processo, né, de retração para vir buscar algum DOL que esteja aqui embaixo. Então, é assim que eu aproveito. E quando o preço vai chegando nesses DOLs, aí é onde eu tenho que ficar ligado. Onde eu vou fazer parcial, colocar stop no zero, onde eu começo a proteger minha operação. Aí é onde eu quero ver que haja uma reação do preço. Se há uma reação do preço, opa, tá na hora de eu sair da operação. Já foi, tchau, obrigado. Ou eu já saio, já estou protegido, deixo lá e deixo o mercado correr. Agora, se não acontece nenhuma reação e o mercado ele dá indício que quer continuar caindo, por exemplo, forma aqui agora uma velona de queda, olha a diferença de contexto. Forma uma velona de queda e aí você acaba tendo um fair value gap num lugar onde o preço tinha aqui, um fair value gap, no lugar onde o preço poderia reagir, né? Uma liquidez importante, acaba formando um fair value gap. O que é que isso está dizendo para mim? Está dizendo que o preço ele está agora com a intenção, de continuar a cair para ir buscar o quê? O próximo DOL. Para ir buscar agora o próximo DOL. Veja como não há uma quebra de expectativa aqui. Não há uma quebra de expectativa. Na verdade, até há uma quebra de expectativa, porque se aqui é um DOL importante, você pensa que o mercado ele vai reverter a partir daqui. Só que ele quebra essa nossa expectativa, não tem essa reação, e se o mercado não faz o que se espera, ele vai fazer o contrário. Se não teve reação para o preço demonstrar interesse e voltar a subir, significa que ele vai continuar caindo. Diferentemente do que aconteceu aqui, que houve uma quebra dessa expectativa. Eu falei um bocado, né, na teoria, aqui na teoria. Você pode ter ficado perdido, Mas vamos ver um exemplo aqui do que aconteceu. Acho que foi que dia? Foi ontem que a gente operou, eu não lembro se foi ontem. O Jean tá aí, que teve aquela vela gigante. Foi que dia? Foi que dia? Foi aqui? Pronto, foi aqui. Foi aonde? Foi aqui, acho que foi aqui mesmo.
Foi essa de alta, foi ontem. Pronto. A ideia é essa aqui, ó. No HTF, você tem... Olha o tamanho dessa vela gigante. Com vontade, com querência, subindo aqui com toda a vontade. Subindo aqui com toda a vontade. Certo? E aí, o que é que você espera que aconteça nesse momento? O que você espera que aconteça nesse momento? Opa, espera que o mercado continue a subir, né? Espera que ele continue a subir. Que ele, né? Você teve vontade, teve displacement, teve... Aqui a gente está olhando um candle de H1. Imagine o tanto de fair value gap que não tem aqui dentro. Imagine o tanto de order block. Tudo que possa influenciar o preço a continuar subindo. Do nada, nós temos uma outra vela que devolve todo o movimento. Essa vela é a nossa vela de quebra de expectativa. Significa o quê? Que o mercado ele quer buscar alguma liquidez, algum bid array no time frame inferior. Você consegue enxergar isso melhor aqui no S&P 500. Mesma coisa, mesma vela, mesma coisa. E aí, o que é que posso fazer aqui? O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso procurar a oportunidade de vender no time frame inferior dentro dessa vela aqui. Dentro dessa vela aqui. A gente pode descer lá por 3 minutos. Vamos ver se ele vai nos dar alguma oportunidade. Olha só que legal. Queda, 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 queda. Temos uma vela gigante. Temos uma quebra de expectativa. Por que uma quebra de expectativa? Porque todos os PD arrays que nós tínhamos aqui foi desrespeitado. Todos os fair value gaps foi desrespeitado. Ou seja, temos uma quebra de expectativa dessa alta. Significa que o mercado ele quer fazer o quê? Quer buscar mais abaixo. Legal, né? Significa então que o mercado ele quer buscar mais abaixo. E aí, o que é que eu falei? Vamos aproveitar a oportunidade para poder vender. Para poder vender até algum dólar importante. Quais dólares nós temos aqui? Nós temos esse. Nós temos esse. Temos isso. Temos lá de baixo. Beleza. E qual oportunidade nós temos para vender? Nós temos algumas oportunidades. Por exemplo, nesse breaker. High, low, high, high, low, low, breaker. Certo. Além disso, nós temos aqui ainda o quê? Nós temos ainda um overlapping. Lembra da nossa aula de overlapping? Ah, Cade, por que isso é overlapping? Porque isso está na mesma direção do bloco, na mesma direção do breaker. Então, essa seria uma oportunidade que a gente poderia vender. Vender até onde, Cade? E stop. Pode botar aqui em cima. Por quê? Se for para o mercado cair, ele não pode mais desrespeitar os PD arrays. Certo? Se for para o mercado cair, não é para ele desrespeitar os PD arrays. Pega essa visão. Não é para ele desrespeitar os PD arrays de baixo. E quais alvos nós temos? Nós temos esse e nós temos aqui embaixo. Eu peguei um exemplo aleatório, só para mostrar. E o mercado simplesmente vai. Entrega lá no negócio. Eu não sei se ele vai cair mais ou se ele vai voltar. Mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Eu não sei o que é que vai acontecer aqui. Mas a ideia é a mesma. O DOL vai ser entregue. Ele não continuou a subir, então ele vai buscar o que está embaixo. E ele, eu acho que parou por aqui mesmo, não caiu mais. Não caiu mais, né? Só acumulou aí. Deixa eu ver se vai cair. Vai. Acho que não vai cair mais não. E ele só parou aí. Isso você pode aplicar, cara, para tudo. Isso você pode aplicar agora, essa ideia da quebra da expectativa. Quando você tem velas muito fortes, com displacement e tal, e há uma devolução todinha. E há uma devolução do preço com relação a ela. Logicamente, você deve fazer essa leitura. Deixa eu escrever isso aqui para depois não estar ninguém se confundindo. Logicamente, você tem que fazer essa leitura partindo do time frame superior para o time frame inferior. Cade, por que você usa esses termos? Time frame superior e time frame inferior, não usa HTF, MTF e tal. Porque não importa se é HTF, MTF, só importa se é superior.
Se você está vendo isso no H1, você pode procurar oportunidade no M15, oportunidade no M5, qualquer time abaixo dele. Qualquer time abaixo dele, você pode procurar oportunidade. Porque se o mercado ele é fractal, então tudo tem que colaborar para a queda. Todos os times têm que colaborar para a queda. Só que lembrando que quanto mais você desce o time frame, mais sujeito à volatilidade você vai estar. Não sei se isso ficou claro. Eu vou entender caso a galera não compreenda isso aqui logo de primeiro, porque eu também não entendi logo de primeira isso. Mas foi interessante, é interessante você saber que existe essa perspectiva do Mitigated Gap como uma quebra de expectativa. Por exemplo, aqui, outro exemplo que aconteceu na quinta-feira. Nós temos um displacement gigante, cara. Gigante em uma hora. Aqui, né, na vela das 14 horas. O que é que você espera com um deslocamento forte desse? Pô, você espera que o mercado ele continue a cair. Busque mais coisas lá embaixo. Temos aqui, por exemplo, essa liquidez importante. Né, um swing point de H1 importante. Só que uma vela vai e devolve tudo. Quando ele devolve tudo, significa que houve uma quebra de expectativa. Uma quebra de expectativa aqui, para baixa. Então, o mercado está me dizendo o quê? Que ele quer buscar alguma coisa aqui do lado de cima. Quer buscar alguma coisa aqui do lado de cima. Antes de cair, se ele for cair. Pega essa visão. Então, o que é que eu poderia ter feito aqui? Eu não fiz, mas poderia ter feito. Dentro dessa vela de compra, de alta, procurar alguma oportunidade, sei lá, bora ver aqui nos 5 minutos, alguma oportunidade, em 3 minutos, que é onde eu tenho executado bastante, ou no 1 mesmo. Tá, vou botar aqui. Deixar no 3. Alguma oportunidade dentro desse candle, ele vai dar alguma oportunidade para você aproveitar aí. Ele acumula, né? Pronto. Olha o que nós temos aqui. E pega a visão agora que eu vou passar um macete legal. Eu vou fazer uma pergunta e vou ver quem está estudando. Pessoal, responde aí para mim. Quais são as fases do preço? Eu já falei um bocado de vezes isso aqui. Quais são as fases do preço? Inclusive, eu acho que eu perguntei na última aula, né? O GB, o Eduardo. Deixa eu ver quem tá aqui mais. O Tom. Quais são as fases do preço? Quem é que vai se arriscar aí? Gian tá aqui, e aí, mano? As fases do preço. Quem se arrisca a falar? Já falei, inclusive já falei hoje dele aqui. Disso aqui. Bom, então vamos lá. As fases do preço são o que eu acabei de falar no instante. Não. Não é acumulação, manipulação e distribuição, não. As fases do preço é expansão, retração, acumulação ou consolidação ou reversão. São 4 fases do preço. 4. Da expansão, você pode ir para todas as outras, pode acontecer todos os outros desses. Retração, consolidação e reversão. O que nós temos aqui? Uma expansão. E depois o que nós tivemos aqui? Tivemos uma acumulação, né? Uma consolidação acontecendo. Olha que bacana. Temos uma acumulação acontecendo. Nós sabemos que da consolidação, ele não pode inverter. Olha que sacada interessante. A consolidação não reverte sem expandir. Ou seja, só tem um caminho que você pode ir depois da consolidação, que é a
expansão. E aí é uma sacada bacana, por quê? Então, se eu entendo que se o preço partiu de uma expansão, ele está acumulando, e daqui a pouco ele começa a voltar, opa, como é que o preço está revertendo? Está revertendo a consolidação, a acumulação, a distribuição, desculpa, vou ficar falando consolidação, porque aí eu gosto de encaixar a ideia de distribuição, não como aquela expansão que o Michael ensina, e sim como uma consolidação na direção da queda. Se nós estamos tendo essa... Aliás, vou falar do termo do ICT mesmo, que é a comunidade aqui gosta mais dessa linguagem. Então, se nós temos uma acumulação acontecendo, depois de uma expansão, isso é uma assinatura de continuação e não de reversão. Logo, eu entendo que esse movimento de queda é um movimento de manipulação. E aqui nós temos agora a aplicação da onde vem a ideia do A, M, D. Olha que legal. O AMD vem daqui de dentro. Tá acumulado. Ele começa a vir como se ele estivesse revertendo. Mas o preço não reverte depois de uma acumulação. Ele primeiro precisa expandir. Se ele está fazendo esse movimento contrário, como se ele estivesse revertendo, você tem que enxergar esse movimento como uma manipulação. Tem que enxergar esse movimento como uma manipulação. E quando o preço ele começa a reagir novamente, a partir, sei lá, pegou aqui um fair value gap, um order block, alguma liquidez importante, deu aquela reação para continuar alta, você sabe que nisso é o movimento de distribuição. A ideia de AMD vem disso aqui, da leitura das fases do preço. Então, por que, Cade, você está falando isso? Porque nós tivemos a expansão, tivemos uma acumulação e, novamente, nós tivemos uma expansão. Só que essa expansão não está sendo contrária. Olha que legal. Não está sendo contrária. Ele já está indo direto. Beleza, o que já devia ser. Então, eu posso concordar, eu posso acreditar nesse fair value gapzinho aqui, ó. Eu posso acreditar nesse fair value gapzinho aqui. Para o quê? Para o preço vir buscar os outros dolls que nós tivermos aí em cima. O próximo doll que a gente tinha era aqui. E aí, onde é que pode estar meu stop? Pô, tô pegando aqui aleatório, tá, galera? Não, tô pegando aqui aleatório. 61 pontos tá uma delícia. Operação simples e fácil, baseada em quê? Baseada no conhecimento que você acabou de aprender sobre Mitigated Gap na perspectiva da quebra da expectativa. Cara. Eu tô ligado que isso aí embolou a cabeça de uma galera. Tô ligado que isso aí embolou e o pessoal fica caladinho, não fala nada. Né? Não fala nada. Mas embolou aí. Para uns embolou, para outros foi uma sacada. Vai abrir um insight na mente de vocês. E é isso aí. Você vê como saber ler preço ajuda? Aí agora casa isso aí, por exemplo, com a ideia de driver. O que é a ideia de drive? Driver é a mesma coisa de motorista, condutor. Condutor de quê, Cade? Condutor de volatilidade, na nossa perspectiva. Condutor de volatilidade. Quais são condutores de volatilidade? Aí nós temos as head folder, nós temos as importantes hourly, acho que é assim, vou botar em português, horas importantes. Para quem acredita, né, nesses negócios de macro, quarterly, para quem gosta dessas teorias aí e tal. E todos isso são o quê? Condutor. Condutor de quê? De volatilidade. Significa, por exemplo, olha a sacada que eu vou passar aqui para vocês. Ô, brother, muta aí na moral.
Ele tá fazendo a zoada, o Abimael. Vamos lá. E olha a sacada que eu vou passar para vocês. Pega a visão. Vamos supor que o mercado, ele tá, né, tava aqui e tal, andando, 9,5 e tal, deu 8, não tinha nada importante, 8,5. Não tinha nada importante, 8,5. E aí chega perto de 9 horas, olha, 9,5, abertura de mercado, o mercado dá aquela acumulaçãozinha. Eu quero saber de vocês o seguinte, dentro desse desenho, tá? Que tendência que está acontecendo aqui? Dentro disso aqui que você está vendo. Qual é a tendência? Bora responder rápido. Qual é o desenho que você está vendo aqui? De uma tendência de quê? Em geral, alta. É isso, Fly. Alta. Então, dá 9,5, o mercado faz isso aqui, ó. Puf! Cai. Sem expandir primeiro, né? Porque ele poderia ter expandido, pegado algum doll que tivesse aqui em cima, algum doll importante que tivesse aqui em cima, e depois reverter. Aí tá tudo certo. Olha a sacada. Olha como eu estou ensinando vocês a ler preço. Para não ficar dependente de estratégiazinha de fuleiro aí. Né? Que vê um videozinho do Michael e acha que já sabe operar. E vai dar aula. Espia só. Então, isso aqui pode acontecer. Porque a gente teve acumulação, ele expandiu, chegou num doll importante e depois ele reverte. Beleza. Mas não. Dá 9,5, o mercado dá aquela velona para baixo. Agora com o que você aprendeu, como eu vou encarar esse deslocamento das 9,5? Eu tenho que encarar esse deslocamento das 9,5 como uma manipulação. Então, se eu vejo que, por exemplo, ele veio, capturou alguma liquidez importante aqui, e a partir daqui ele começou a fazer, por exemplo, os elementos lá do Attack Move, o Tom tá aí, tá? Eu chamei ele um dia desse para poder participar de uma aula que eu ia dar para meus alunos, eu chamei ele para participar. E aí, quais são os... Inclusive, eu já passei os elementos aqui para vocês, para você ter ideia que eu estou passando tudo, entregando o ouro aqui de verdade. Quais são os elementos que eu quero ver para o preço ele reagir? Eu quero ver, primeiro, K-Level HTF, mais SMT. 2, SISD ou MSS. 3, Displacement. 4, Disrespect. Logicamente, não vou me aprofundar nisso aqui agora, porque não é aula disso. Mas se eu vejo esses elementos acontecendo com uma captura de, por exemplo, uma liquidez importante, 9,5 fez esse movimento, significa que 9,5 foi a manipulação. Porque o mercado tinha que ter expandido. Legal, né? Tinha que ter expandido antes de reverter. E aí é quando você vê aquela vela voltando tudo, entregando tudo de novo. Aí você vê a quebra da expectativa e agora você sabe que você pode aproveitar de qualquer movimento disso daqui, qualquer possibilidade que ele lhe der de compra para participar do movimento. É exatamente a mesma leitura disso aqui que a gente fez. Exatamente a mesma leitura. 1,5, que é quando acaba... Olha que sacada do cara. Mano, presta atenção, pô. Presta atenção de verdade que você vai entender, ó. Daqui mais ou menos 10, 11 horas, o mercado fica aqui, não vai nem para um canto nem para outro, fica aqui acumulado. Olha só que sacada. Fica aqui acumulado. Inclusive, o meu amigo Jean aí, que foi o cara que me trouxe para o ICT, tá? Eu operava B3 antes, hoje você já sabe, era sênior lá na Euroinvest. E aí esse maluco aí que me trouxe para vir estudar essas teorias aí. Inclusive, ele me apresentou um vídeo do Michael chamado assim, um setup para a vida, alguma coisa do tipo, que fala sobre isso, o movimento do que acontece de NI Lunch, né, que é o horário de almoço, e com NI PM. Dá para você correlacionar, fazer uma sacanagemzinha nisso aí. Olha só que legal. NI Lunch
acumula. Mais ou menos aqui às 3 e a 1h30, quando o mercado, né, os caras voltam do almoço, por exemplo, eles voltam a operar. O que é que acontece? Um boom, um displacement para baixo. Um displacement para baixo. Mas o que foi que ele veio buscar? Ele veio buscar a Ásia, a low de Ásia. Ele veio buscar essa liquidez importante. Ou seja, olha aí a ideia do driver fazendo aquela velona de H1 que você viu lá. Aquela velona de H1 é esse movimento aqui, a de queda. Então, o que é que você vê na volta? Você vê capturas de liquidez importantes. Captura de liquidez importantes. Você vê os elementos do ataque move. Ataque, que é o movimento de manipulação. Você tem aqui foi velho gapzinho meia boca, mas é um desrespeito. Você tem um order block, de baixa que ele é desrespeitado, ou seja, nós temos o desrespeito. Então nós temos aqui, com certeza vai ter SMT, vai ter que level, tem displacement, tem disrespect. Então esse movimento poderia ter sido pego, inclusive dentro do horário de Silver Bullet. Olha que legal, das 2 às 3, dentro do horário de Silver Bullet, dá para você ter pegado esse movimento aqui, dentro da perspectiva que você acabou de aprender de mitigated gap como quebra de expectativa. Ah, Cádio, eu não tenho essa coragem ainda de pegar lá embaixo, não tem problema. O velão de H1, ele já foi houve uma quebra de expectativa aqui. Se houve a quebra de expectativa, se o mercado não faz o que se espera, se você tem uma vela grande desse jeito aqui, se a vela tem uma vela grande desse jeito aqui, significa o quê? Que o mercado quer cair. Se não cai, ele vai buscar o outro lado. Ele vai buscar o dó do outro lado. Então pronto, você podia esperar essa vela acabar, caso você fosse medroso. E aí, depois que essa vela acaba, você pega a oportunidade. Você vê que confirmou de fato o movimento, né? Voltou tudo, devolveu tudo. Então você pode pegar e surfar esse movimento aí. Surfar esse movimento aí. O negócio vai embora. Aí depois o mercado vai embora. Pegou a visão? Não é legal? Ó, quanto conhecimento eu passei para vocês aqui agora. Quantas possibilidades se abriram para você aí agora. Muitas possibilidades se abriram para vocês agora. Tá? Então pronto. Então nós já falamos sobre Fair Value Gaps. E aí a gente fez aquela divisão, né, de Fair Value Gap real. De Fair Value Gap real e Breakaway Gap. Falamos sobre Overlap. Falamos sobre os dois tipos de Mitigated. Falamos sobre os dois tipos de Manipulation. Dois tipos. E agora o último, o Opposite Gap. Teve um rapaz, eu esqueci o nome dele. Ele até me mandou mensagem no privado depois. Como é o nome dele? Maurício Ricardo. Que ele lançou um negócio aí no texto para vocês, aqui no chat. Uma coisa assim, tipo do... que é timing, o alinhamento de tempo. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Do alinhamento de tempo. O Opposite Gap, por que esse nome Opposite Gap? Porque quando você tem um movimento, por exemplo, de formação de breaker ou de overlapping e tal, quando você tem esse tipo de movimento aqui, qual é a tendência? A tendência nesse caso é de alta. Qual é o order flow, o IOF lá do ICT? Qual é isso? Também é bullish, porque eu estou tendo respeito de pedir arrays, provavelmente estou tendo respeito de pedir arrays de alta, por isso que o mercado está subindo. E é isso, o fluxo está de alta. Então, quando aparece aquele Fair Value Gapzinho aqui, que depois a gente até associou com o overlap, né? Porque ele está na mesma região, então você tem dois PD arrays aqui travando para travar o preço.
para travar o preço, ele é o nosso opposite gap. Só isso, nada demais, bem simples. Ele é o nosso opposite gap. Ele é o que está dando início ao fair value gap, que está dando início ao movimento, ao início do novo order flow. Ao início do novo order flow, do possível novo order flow. E o que é que vai me dizer se isso vai acontecer ou não? É o respeito dele. Então, ele é tipo um balizador, né? Se o mercado de fato mudou para reversão, para ir buscar doses mais abaixo, ou se ele vai ser, isso aqui só foi um movimento de turtle soup. E aí eu tenho que ter uma aula com vocês de turtle soup, ensinar turtle soup de verdade para vocês, tá? Que muita gente pensa que turtle soup é o movimento de captura, que é esse movimento aqui. O movimento de captura. Quem fala isso não sabe o que está falando. Não sabe nem a história do turtle soup. Na verdade, o nome turtle soup é os caras do mercado tirando onda com a galera da época lá de 80, 90, do Richard Dennis, que ele tinha um grupo chamado As Tartarugas, que era um pessoal que começou a se destacar, foram os primeiros a querer só operar em mercado de tendência. Eles esperavam o mercado sair da consolidação e só operavam a tendência. Logicamente, isso chamou a atenção, porque você passou a ter aí gestores de fundo, muita gente só querendo operar o quê? Tendência. E aí o que os caras falaram? Já que eles estavam operando tendência, então, e tem esse grupo que ficou famoso, as tartarugas, então bora fazer uma sopa de tartarugas capturando essa galera, o stop dessa galera. Então, a ideia do turtle soup foi tirar onda, né? É tipo uma brincadeira, uma resenha. E aí, isso não é o turtle soup. E o nome disso aqui tem um nome, o nome disso aqui é purge. Purge, que é tipo de punir, né? Ele puniu o pessoal que estava vendido aqui, né? Estopando essa galera que estava, ou então deixando preso na operação. E essa retração profunda é o nosso turtle soup. Mas vai ter uma aula só disso aqui para a gente se aprofundar nessa ideia. Mas o que eu quero dizer é, o opposite gap é o balizador. É o balizador do negócio. É ele que vai dar aquele primeiro fair value gap que vai surgir no movimento contrário. Vamos aqui para o exemplo. Pronto, aqui mesmo. Por exemplo, aqui mesmo. A gente teve uma captura de liquidez importante, low de Ásia, kkk. Ok, bora ver num time frame menor aqui. A gente tem um fair value gap aqui de fácil acesso. Pronto, beleza. Veja que o mercado ele veio, caiu, atacou, começou a reagir. Pronto. Não tivemos nenhum fair value gap aqui, não. O fair value gap que nós tivemos foi esse pequenininho aqui. Eu não estou nem gostando dele. Deixa eu botar no minuto, ver se eu tenho alguma coisa melhor para tomada de decisão. Temos esse fair value gap aqui agora numa perspectiva maior. Pronto. Mas perceba que nós já temos a formação aqui de quê? Já temos a formação aqui de um order block. Formação de um outro fair value gap aqui e tal, beleza. Esse é o nosso opposite gap. Ele é o nosso balizador. Nós não queremos ver ele desrespeitado, porque se o mercado é para subir, os PGRAs de alta não devem ser desrespeitados. Olha que sacada legal. Pegou a visão? E aí, o que é esse alinhamento do time frame? Basicamente, você pode fazer da seguinte forma. Vamos lá. Eu vou ensinar ele aqui com vocês. Deixa eu pegar uma canetinha aqui que eu tenho diferente. Pronto. Aqui, ó. Deixa eu botar os outros time frames aqui. Mensal e semanal. Pronto. Se eu tenho um PGRA mensal, eu quero ver um opposite gap sendo formado no diário. No semanal, eu quero ver ele sendo formado no H4.
Do H4, eu quero ver ele sendo formado no M15. De H1, eu quero ver ele sendo formado no M5. No M15, quero ver ele sendo formado no M1. Ou seja, se você prestou atenção, você viu que isso aqui, eu estou sempre pulando um. Mensal por diário, semanal, ignora esse de 7 horas, é um teste que eu estou fazendo de uma coisa que eu estava vendo. Mensal por diário, semanal para H4, diário para H1, H4 para M15, você está pulando H1. Da H1 para M5, você está pulando M15, você está pulando 1. Sacou? É basicamente assim que você tem um alinhamento. Aí você quer ver esse opposite gap sendo formado para dar aquele início de order flow, do novo order flow, que pode ser formado a partir da reação de um PD array do time frame superior. Beleza? Então é isso, galera. Essa aula foi informação pra caramba. Falamos aqui de diversos tópicos. Começamos com uma coisa bem simples, participante de mercado, e passamos pelas estruturas de Fair Value Gaps, chegamos nos Fair Value Gaps situacionais, trouxe um panorama geral para vocês sobre essa questão dos Fair Value Gaps e as suas situações, onde eles ocorrem, o que eles querem dizer. Dentro disso aqui eu trouxe uma caralhada de informação, como se aplica a ideia do AMD, por exemplo. Falei sobre Turtle Soup, falei sobre fases do preço, falei sobre driver, falei sobre muita coisa. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Assim eu vou encerrar essa série de aulas sobre o Fair Value Gap, tá? Vou encerrar essa série de aulas sobre o Fair Value Gaps. E assim, caso alguém tenha interesse de aprender comigo aí e tal, só chegar no direct e aí a gente desenrola, tá? A questão da mentoria para fazer parte lá do grupo que opera junto e tal. Eu opero junto quase todo dia. Essa semana que o meu risco aí, o Jean, a gente opera junto aí todo dia, já falou, Cade, você já fez $800 na semana, você não vai operar mais. Ele já me proibiu, meu risco falou que eu não vou operar amanhã. Mas a gente está aí operando todos os dias, né? Tá aí operando todos os dias junto. Caso queira aprender mais e, sabe, mergulhar mesmo nessa leitura, quiser praticar todo dia ali com a gente, operando todo dia ali com a gente, chega aí no direct, no Discord aqui mesmo e a gente desenrola, tá? Quiser fazer parte lá da comunidade, da minha comunidade. Lá a minha comunidade, não, diferente do GK, que ele tem essa veia mais de marketing, aí e tal, e deixa aberto para todo mundo, não. Lá só é quem tem aluno, então todo mundo fala a mesma língua. Todo mundo foi pessoalmente treinado por mim, então todo mundo fala a mesma linguagem. Tá? Isso é muito legal, porque aí, caso alguém esteja passando por uma dificuldade, eu consigo corrigir, né, onde ele esteja, e no que eu conseguir corrigir, a gente corre atrás para aprender com quem possa corrigir. E assim nós vamos evoluindo cada vez mais. Espero que todos vocês tenham gostado. Obrigado por estar até aqui. Teve uma aderência muito boa, né? Ficava aí cerca de 20, 30 pessoas. Pô, muito bacana. E é isso. Tamo junto, um abraço. Qualquer coisa, só chegar aí no privado, no Discord. Não tenho, na verdade, eu tenho Instagram, mas tô fazendo um detox de rede social. E quando eu tiver lá com o Instagram, tudo direitinho, eu falo com vocês também, beleza? Esse vídeo tá gravado, vai ser colocado tanto no YouTube do GK quanto no meu. Eu tenho que, inclusive, arrumar o meu. Botar as aulas lá e tal, criar um conteúdo legalzinho pra galera. E é isso. Tamo junto, um abraço e é nóis.